Pastor, teve mais um detalhe. Na hora do culto que aquela criança estava louvando, se eu não me engano é Júnior o nome dele, eu via um anjo abraçado no Júnior, do lado esquerdo dele, entre o altar e ele. Ele estava abraçado no Júnior e eu abri os olhos na hora, depois de ver aquela cena, e olhei para o celular, né, onde eu estava assistindo o culto. E pastor, nitidamente, eu via o anjo, eu com os olhos abertos, olhando para o celular, eu via o anjo abraçado em mim. Depois que terminou o culto, pastor, o senhor continuou a fazer algumas notas no violão, continuou com o toque que o senhor estava tendo depois da oração. E aproximou-se uma irmã do altar, não sei se foi a irmã Cláudia, se foi a irmã Dayana, não deu para ver direito por causa da claridade que fica atrás do púlpito, atrapalha um pouco a visão da gente daqui. Mas tinha um anjo de pé, como se estivesse ali atrás daquele microfone onde os irmãos recebem a oportunidade. Ele estava de pé ali, de frente para o altar, olhando para o pastor, como se estivesse ali no sentido de proteger o altar. E ele ficava olhando na direção do pastor, observando o que o pastor estava fazendo. Foi o que eu vi. Tive uma visão na hora do louvor em teu olhar. Quando o pastor cantava esse louvor, eu vi um anjo que entrava dentro da igreja. E esse anjo tinha um pergaminho na mão. E ele parava na frente do púlpito. Ele abria esse pergaminho. E nesse pergaminho estava escrito o nome de irmãos. E ele chamava o nome desses irmãos. E esses irmãos vinham e iam para trás do púlpito, assim, do lado do pastor, e atrás, assim, no púlpito, assim, do lado do pastor, e iam pro púlpito ali, né? E ele chamou vários desses irmãos que ficaram no púlpito. E daí ele fechou o pergaminho e adentrou outro anjo na igreja com uma espada na mão e cortou a cabeça daqueles que ficaram no meio da congregação. Amém. Na hora que estava sendo cantado o louvor, Eu Quero Ser Martirizado, eu vi o pastor Tupirani com uma espada muito grande, maior do que ele mesmo, e grossa, muito grossa. E ele esgrimava com aquela espada, como se lutasse, assim, como se fizesse movimentos de guerra. Amém. Eu via quando o pastor orava, pedindo por justiça, para que o anjo subisse o Santo Cristo. Eu vi quando o anjo da justiça entrou numa casa e tirou um homem com peso elevado, um homem mais gordo, assim, não muito gordo, mas assim, mais obeso, e tirou ele até no meio da rua. E na rua ele pegou a sua espada e não cortou a cabeça, mas cortou a garganta e deixou ele sangrando na rua. Deixou o sangue escorrendo assim da garganta dele na rua. E eu via também, quando o pastor orava por justiça, dentro das Assembleias de Deus, que todos os líderes pagassem por vender o povo de Deus. Eu vi quando o anjo da justiça voou, e voava sobre o templo de uma igreja grande, e ele adentrava e essa igreja estava cheia de gente, e ele parava na frente do púlpito da igreja, e nesse púlpito quem estava na frente dela era o Silas Malafaia, e o anjo ficava face a face com ele e cravava a sua espada na barriga do Silas Malafaia, e ela saía nas suas costas. Amém. Volta aí, tem? Pastor, no começo, quando o menino Júnior orava, cantava, vinha um ser e abraçava ele. Depois vinha esse anjo da justiça
e cortava 3 cabeças aqui na igreja. Depois ele me mostrava o seu Silas Malafaia. Só que o anjo, ele cortava essa face dele, como se arrancasse essa face dele, da orelha dele, do Silas Malafaia. Essa foi a visão que Deus me deu.